Milagre. Todo mundo ou precisa de um milagre ou já pediu um milagre. O dicionário define milagre como qualquer manifestação da presença ativa de Deus na história humana. Há algum tempo atrás, a revista norte-americana Newsweek publicou a seguinte pesquisa sobre milagres. 84% dos americanos acreditam que Deus realiza milagres. 48% dos americanos afirmaram já ter presenciado ou experimentado algum milagre. E ainda segundo a pesquisa da revista, entre os americanos, 75% dos católicos, 81% dos evangélicos e 43, vejam só, 43% das pessoas sem religião alguma declararam que já pediram a Deus por um milagre. Para os judeus, todas as manifestações de Deus, seja na natureza, seja na história, eram para eles milagres, maravilhas divinas. E você sabe muito bem, e você vai concordar comigo, que o nosso Deus é o Deus dos milagres. Como a Jaqueline sempre afirma lá nas pregações dela na igreja, o nosso Deus é especialista em milagres. A especialidade de Deus são os milagres. No livro de Jó, capítulo 1, verso 9, Jó faz a seguinte declaração: Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Meu amado, você que está me assistindo agora, eu afirmo que Deus sempre terá um milagre para a sua vida. A grande questão sobre milagre é a seguinte: o que fazer para receber um milagre de Deus? Essa é a pergunta da mensagem de hoje. O que fazer para receber um milagre de Deus? Para aprender o que fazer para receber o milagre de Deus, acompanhe comigo ou abra a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou ler na nova versão internacional. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé, começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Você sabe bem, Lucas, o autor do livro de Atos, faz aqui nesse capítulo 3 uma transição da vida da igreja para o exemplo de Pedro e João, colunas da igreja. Perceba que a igreja orava, porque seus líderes eram homens de oração. A igreja experimentava os milagres de Deus, porque os apóstolos conheciam o poder do nome de Jesus. A igreja abalou o mundo, porque estava cheia do Espírito Santo. E isso sempre faz me lembrar de um homem de Deus chamado Edward Baldus, que viveu no século XIX. Ele afirma que a igreja hoje está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens.
Meu amado, Deus não unge métodos. Deus unge homens cheios do Espírito Santo para poder realizar milagres através deles. Em Atos 3, 2 homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João, são usados por Deus para realizar um grande milagre. Aqueles homens, apóstolos, piedosos, homens de Deus, eles aprenderam os 4 princípios que eu vou falar a seguir para poderem receber um milagre de Deus. E a minha oração aqui com esta palavra, você também aprenda esses 4 princípios e saiba receber também na sua vida um milagre de Deus. O primeiro princípio para receber um milagre de Deus é: você nunca deve achar que Deus se esqueceu de você. Isso mesmo. Nunca ache que Deus se esqueceu de você. Este homem aqui do texto, ele tinha mais de 40 anos, aleijado, deficiente. E todos os dias, diz o texto, ele era colocado ali na porta do templo. Agora, pense comigo, quantas vezes o próprio Senhor Jesus Cristo deve ter passado por este homem? Com frequência. Jesus sempre ia ao templo. Então, perceba, aquele homem, por diversas vezes, presenciou Jesus curar enfermos. Aquele homem ali paralítico, que todos os dias era colocado na porta formosa do templo, que todas as vezes via Jesus passar ali, porque Jesus ia muito ao templo, ele via Jesus curar coxos, cegos, paralíticos. E pense comigo, toda vez que aquele homem via Jesus curando aqueles doentes no templo, ele devia se encher de esperança. Jesus chegou, ele está curando, ele vai vir aqui e vai me curar. Mas, no entanto, a vez dele nunca chegava. Por quê? Será que Jesus havia se esquecido dele? Claro que não. Deus nunca se esquece de nenhum de nós. Amado, olhe para mim agora e entenda isso. Deus nunca vai se esquecer de você. Apenas para aquele paralítico lá na porta formosa do templo, não era ainda chegado o tempo de Deus agir. Porque no aparente silêncio de Deus, e é só aparente, Deus está nos dizendo: espere, o seu tempo ainda vai chegar. Eu não me esqueci de você. De fato, houve um dia em que Pedro e João foram ao templo e disseram para aquele paralítico: olhe para nós, o dia do seu milagre chegou. Esse é o primeiro princípio para receber o milagre de Deus. Entenda que Deus nunca jamais esquece de você e de suas necessidades. Apenas você tem que esperar tempo de Deus. O segundo princípio para receber o milagre de Deus é que você nunca deve esperar pouco de Deus. Nunca espere pouco de Deus. Se você estiver precisando de um milagre de Deus em sua vida, se você estiver precisando de uma intervenção de Deus urgente em sua vida, lembre-se de esperar sempre grandes coisas de Deus. Aquele homem colocado todos os dias na porta formosa do templo, pediu a Pedro e João o quê? Uma esmola. Me deu uma esmola. Mas o que é que Deus tinha para aquele homem? Ah, Deus tinha para ele não uma esmola, uma simples esmola. Deus tinha para ele um milagre, um grande milagre. Deus tinha para aquele homem uma grande bênção. Deus tinha a cura para ele. Se mesmo no tempo que Jesus passasse ali no templo e não curasse aquele homem agora, no tempo de Deus, através de Pedro e João, chegou na vida daquele homem um milagre. Você nunca, olha para mim agora, preste bastante atenção. Nunca pode esperar pouco de Deus.
porque Deus nunca tem pouca coisa para você. Deus sempre tem muita bênção para te dar. Certa vez escutei um pregador dizer que Deus tem como as cataratas do Iguaçu. Se você já foi nas cataratas do Iguaçu, como eu já fui, sabe a quantidade de água que desce naquilo lá. E as bênçãos que Deus tem para derramar sobre nossas vidas é como as cataratas do Iguaçu. Só que em vez de nós irmos com um caminhão-pipa gigantesco, com alguma coisa muito grande, nós vamos com uma colherzinha de chá. Deus tem muitas bênçãos e nós recebemos poucas, esperamos poucas. Nunca espere pouco de Deus. Você nunca pode esperar pouco de Deus, porque Deus sempre tem mais e melhor. Por isso, se precisamos de um milagre de Deus, se precisamos de uma intervenção de Deus, vamos abrir mão da nossa pouca expectativa. Talvez esse seja o nosso erro mais comum. Imaginar que Deus abençoa extraordinariamente os outros e a nós não. Isso não é verdade. O nosso maior sonho ainda é pouco, ainda é pequeno, diante do que Deus tem preparado e determinado para a nossa vida. Nunca espere pouco de Deus. Agora, o primeiro passo, nunca achar que Deus esqueceu de você. O segundo passo, o segundo princípio, nunca espere pouco de Deus. Nós chegamos ao terceiro princípio. Dê um pouco, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. O homem só foi curado quando resolveu agir com fé. Quando ele estendeu a mão para Pedro. Quando a mão de Pedro tocou a mão daquele homem doente. Diz o texto que na mesma hora os seus músculos, os seus ossos foram restaurados. Veja, meu amado, entenda bem isso. Sempre haverá um passo de fé seu precedendo um milagre. A Bíblia é rica em mostrar isso em várias passagens. Por exemplo, Naamã, ele precisou ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes nele para ser curado, lá em 2 Reis 5,14. O cego a quem Jesus curou em Marcos 8,23, ele colocou lá um pouco de saliva com areia nos olhos, e aquele cego teve que ir no tanque de Siloé lavar os olhos para ser curado. Mais um exemplo de passo de fé é a viúva de Sarepta. Para ser recompensada, lá em 1 Reis 17,14, ela teve que abrir mão do pouco de farinha e azeite que tinha em casa para receber o milagre. Então, a fé precede o milagre. Deus tem grandes coisas preparadas para você e você precisa ter fé e acreditar realmente nisso. O próprio Jesus falou que se tivéssemos, você conhece bem esse texto, pode repetir comigo. Se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaríamos que aquele monte saísse da nossa frente e se lançasse no mar, e aconteceria isso. Lembre-se bem desse terceiro princípio. A fé precede o milagre. O quarto e último princípio para receber o milagre é que milagres são frutos da compaixão. Milagres são frutos da compaixão. Se você pede um milagre a Deus, você precisa entender que Deus sempre tem um milagre para você. E precisa entender que é na hora que Deus quer. E não há como agendar um tempo para isso. Não há como determinar, olha, toda quarta-feira lá na nossa igreja tem um culto da cura e dos milagres, Deus vai agir. Não, nós não podemos modificar a agenda de Deus. Já te falei que a própria vida desse paralítico, que provavelmente viu Jesus passar tantas vezes e curar tantas pessoas, passou bastante tempo até que Pedro e João chegassem nele e ele recebesse o milagre. Não há como agendar o tempo do milagre, porque é no tempo de Deus. Mas os milagres são frutos da compaixão e de misericórdias divinas.
que nós precisamos entender, e preste atenção, entender que milagres são frutos da compaixão e misericórdia divinos, precisamos entender e estender para a nossa vida e para das outras pessoas. Olha aí, Pedro e João. Pedro e João fitam os olhos no paralítico. Muitos acham melhor doar uma mísera esmola e virar o rosto. Pedro e João olharam e encararam aquele homem, aquele mendigo, coxo, doente, de frente, e trataram como gente. Pedro falou diretamente com ele: olhe para nós. Entenda, meu amado, minha amada, que Pedro colocou-se à disposição para ajudar, para ser referencial, para ser modelo. Pedro compartilhou com o mendigo tudo o que possuía. Pedro tinha consciência de que havia recebido o poder do Espírito Santo e a autoridade do nome de Jesus. Por isso ele disse para o homem: olhe para nós. Em nome de Jesus o Nazareno, você se levante. Para o milagre acontecer na sua vida, você precisa entender que esse poder divino não é usado somente para benefício próprio, mas é usado muito mais, para abençoar as pessoas. A sua vida precisa estar vivida nos milagres de Deus, muito mais para abençoar as pessoas, porque poder sem compaixão é autopromoção. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: há momentos em nossas vidas que só um milagre resolve, que só a intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas. E talvez você esteja vivendo esse momento agora, quando me assiste nessa palavra. Não sei em que dia, em que ano, mas Deus está sempre pronto para fazer o milagre em qualquer área da nossa vida. Deus está sempre pronto, sempre desejoso para realizar um grande milagre, seja no seu casamento, seja no seu caráter, seja nos seus filhos, seja no seu trabalho, seja na sua família, ou seja em você mesmo. Mas o principal é que possamos aprender a esperar em fé, em confiança. Alguém disse certa vez, e com grande propriedade, que esperar é uma disciplina que Deus nos concede. E eu quero terminar com uma oração muito especial para você. Preste atenção. Eu não vou orar pelo milagre que você precisa. Não vou. Por quê, pastor? Porque isso você aprendeu com essa mensagem. Você aprendeu 4 princípios para o milagre na sua vida. Nunca se esqueça. Nunca ache que Deus se esqueceu de você. Nunca espere pouco de Deus. Dê um passo de fé. E milagres são frutos da compaixão. Mas eu quero orar e pedir para que você tenha aprendido esses princípios e coloque em prática esses 4 princípios, para que o milagre possa acontecer na sua vida. Você quer orar assim comigo agora? Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus e ore comigo. Senhor, eu aprendi sobre milagres, que eu possa dar esse passo de fé, que eu possa entender que milagre é de fruto da compaixão, que eu possa saber esperar o tempo certo, que eu possa, Deus, ser alguém em que as pessoas, ao olharem para mim, vejam realmente Jesus, o teu filho amado. Os milagres que eu preciso aconteçam na minha vida, mas que abençoe a vida dos outros. Que eu possa ser um milagre teu, ó Deus. Um milagre de fé, um milagre de amor, um milagre de compaixão, um milagre de caridade, um milagre de misericórdia, um milagre do teu poder para abençoar a vida dos outros. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E não esquecendo, dar aí essa força para o pastor Mozart. Se inscreva no canal,
compartilhe a mensagem, dê o seu like, não esqueça aí de dar o like, dar o joinha, é importante você dar esse joinha aí para que o YouTube possa entender cada vez mais e mais que é importante isso. Está aqui ó, o endereço do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos abençoe com a sua participação. E assim eu tenho certeza que, como Deus falou ao seu coração, Ele vai falar ao coração de muitas outras pessoas que ainda não estão inscritas no canal. Que aí o YouTube vai oferecer essa palavra para outras pessoas. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença até agora no vídeo. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!